Amor e ódio, segunda parte. O acidente. 5b. Francine conduzira-o e retirara-se. Mal vê, Henriette, a quem se julgaria abandonada pelo são raciocínio, atira em seus braços, prorrompendo em pranto amargo e copioso. E Gaston, atordoado, certamente contaminado pelas ondas de contagiosa demência que se diria espalhar-se rapidamente por aquele ambiente, tornado ameaçador, não sabe o que tentar a fim de equilibrar a situação, surpreendido entre o desejo de ampará-la, a emoção que o enternece e a necessidade de se furtar ao perigo do momento que prudentes lampejos de raciocínio o fazem entrever. Entretanto, Georges de Franceville não lograva encontrar seu amigo de Saint-Pierre a fim de solicitar-lhe a gentileza de reiniciar a peça interrompida, e preocupava-se desagradavelmente. Procurara-o até mesmo em seu quarto de dormir, julgando-o fatigado e sabendo-o disposto a partir já na manhã seguinte. Rebuscara o salão de danças, a sala de conversação, os bufês, o salão de fumar, a biblioteca, os terraços. Percorrera mesmo as mais próximas avenidas do parque, excitado por angustiante nervosismo. Sim, bem aquilatar o que pretendia com essa busca frenética que se desculpava com o reinício da balada, mas, igualmente, enredado na onda sinistra que absorvera a própria esposa como o amigo. Era em vão, porém, que procurava. De Franceville pensou subitamente na esposa. Havia uma hora que a deixara, refazendo-se para voltar ao baile. No entanto, não havia reaparecer a fim de serenar os convidados, como o exigiria o dever da boa hospitalidade. Dar-se-ia, então, o caso de que ominosa sugestão turvou-lhe o raciocínio, qual se atro remoinho o envolvesse repentinamente, dominando-lhe as ações. Não raramente, os ciumentos criam ou exageram com a força da imaginação, obliterada pela inquietude, os mesmos fatos que os torturam. Outros existem, porém, cuja argúcia parece dotá-los de clarividência infalível, como intuição que os levasse à descoberta daquilo que mais temiam. E se o ciumento, como Jorge, se deixa sugerir pelas malévolas inspirações das forças inferiores do plano invisível, será como que pérfida e propositadamente informado do que a seu desfavor ocorre. De Soissons não possuía provas suficientemente racionais que justificassem as próprias desconfianças a respeito da esposa e do amigo. Seriam apenas suposições a que emprestaria assentos concretos. O que se passara durante o banquete poderia ser equívoco de suas prevenções, e o incidente do salão, mero acaso fornecido pela força imaginativa do poeta na sensibilidade exausta de um caráter impressionável. Todavia, a ausência de ambos sobressaltou-o. Temerária suspeita lampejou-lhe no senso qual centelha de um raio, indicando-lhe a possibilidade do local onde seriam encontrados. Desesperado, o infeliz sentiu a derrocada dentro do próprio ser. Profundo ao quebramento de forças intrínsecas, fez que porejassem de sua epiderme frios suores de agonia. E ele pensou, repentinamente, em todo o seu passado, desde a meninice, no qual Gaston aparecera sempre como o afeto mais grato do seu coração. Vacilou-lhe, no entanto, o cérebro, como se tal lampejo de reminiscência se afundasse pela subconsciência adentro, perscrutando os mistérios psíquicos ali arquivados. E visões sangrentas, estranhas, inexplicáveis naquele momento, passaram sob seus olhos voltados para o interior de si mesmo.
alguém banhado em sangue a se estorcer em agonia dolorosa dentro de uma noite imersa em trevas. E ele próprio, Georges, impassível contemplando-o. Angústia alucinante apossou-se de sua sensibilidade. Tornara-se impressionante a sua palidez, e os músculos contraídos endureciam-lhe o corpo e as feições. E, enredado por tenebroso complexo, tornou-se repositório de influenciações próprias e exteriores. O desgraçado dirigiu-se então para a sala de armas, impondo-se uma serenidade que estava longe de sentir. Agia, não obstante metódica, passivamente, como pressionado por vontade alheia, sentindo referver nas veias ódio implacável e inconcebível pelo amigo de infância a quem tanto estremecera até uma hora antes. Na sala de armas, o nobre de Soissons escolheu 2 pistolas que, sendo obra de fino lavor artístico, também apresentavam capacidade superior às demais existentes na preciosa coleção exposta. Ocultou-as como pôde, sob a indumentária, e dirigiu-se febrilmente para os aposentos da esposa, preferindo, porém, fazê-lo utilizando primeiramente as passagens que ingressavam nos que lhe eram próprios, a fim de mais cautelosamente surpreender qualquer anormalidade, dadas as disposições interiores dos apartamentos em questão. Se, no entanto, o jovem diplomata não se encontrasse presa de tão angustiosas apreensões, se a sua generosa alma, no instante supremo em que a divina providência lhe pedia o grandioso testemunho para o qual retomara a forma corpórea, soubesse ter conservado a serenidade que lhe era apanágio do caráter, se escudado nessa serenidade, em vez de preferir as libações alcoólicas, tivesse elevado o coração e pensamentos às esferas de luz, atraindo para si o concurso eficiente das entidades amigas do plano espiritual, teria resolvido a crítica situação de forma bem diversa, mesmo sem alterar o andamento das leis do destino então em jogo, evitando tornar-se joguete nas mãos vingadoras de um inimigo de além-túmulo, o qual, dominando-o pela facilidade que lhe reconheceu, desejava na realidade atingir Gaston, servindo-se de suas mãos. Todavia, conforme ficou dito para trás, o acervo dramático de efeitos oriundos de causas criadas no pretérito espiritual, o complexo de circunstâncias irremovíveis do momento, aliando-se a fatores atraídos pela invigilância dos comparsas reunidos para um resgate inevitável, agravaram subitamente os acontecimentos, precipitando-os dolorosamente. Com efeito, se os órgãos visuais do jovem de Soissons pudessem atravessar as barreiras do invisível, teria ele percebido na sala de armas, atento diante da panóplia em que se alinhavam as pequenas armas de fogo, o vulto trágico que havia dias percorria enfurecido as dependências do castelo. Isto é, o jovem florentino de garganta cortada, o qual 2 dias antes desafiara-o e a Gaston por meio do fenômeno mediúnico. No entanto, palmilhando, cruciado, o triste roteiro que se traçara, Georges penetrou a antecâmara dos aposentos da esposa, a sala de estar, o quarto de dormir. Interrogou alucinado esses recantos privativos que confinavam com os que lhe eram próprios. Tudo jazia em solidão. Enxugou o suor da fronte como despertando de atroz pesadelo, e só então sentiu que era sacudido por insopitável tremura nervosa. Dispôs-se a retornar ao salão de recepção, certo de que Henriette para ali regressara, já refeita. Tomou neste intuito rumo diverso do que preferira a entrada, isto é,
Seguiu pela galeria que separava com esta metade a outra parte dos aposentos da marquesa, onde ficavam a sala de trabalho, o refeitório particular, o gabinete de leitura e a sala de visitas, tencionando justamente sair pelas portas principais, quando subitamente distinguiu o tom de vozes abafadas, como que entrecortadas por soluços. Estacou, orientando-se. Partia do gabinete de leitura. Apenas um reposteiro de veludo mediava entre ele e aqueles que procurava. Georges aproximou-se sutilmente e entreviu-os. Henriette e d'Arberville encontravam-se de pé, junto à pequena mesa, e tudo indicava que se diziam o último adeus. Percebeu Georges lágrimas na voz da esposa, assim como intensa comoção, embargando as palavras do seu interlocutor. Não diziam, porém, que se pudesse crer que eram infames, nada que se pudesse suspeitar de uma criminosa cumplicidade. Não se ocultavam, aliás. O marquês, ao entrar, encontrara abertas todas as portas por onde transitara. Não obstante, Henriette toma de cima da estufa mimoso estojo de jóia e abre-o. Retira dele uma formosa cadeia de ouro, da qual pende um medalhão rodeado de pérolas e esmeraldas. É a miniatura a óleo do seu próprio perfil aos 17 anos. Oferece-o a Gaston e exclama, entrecortando as frases com lágrimas que lhe descem pelas faces. Leve-o, senhor Marquês. Será como a lembrança perene do nosso infeliz noivado, ajudando-o a não olvidar a Normandia querida durante o exílio a que se decidiu obrigar. É o retrato de sua humilde noiva de Sainte-Croix. Gaston recebe o trêmulo, osculando-o comovidamente. Dobra um joelho subitamente, fazendo a menção de se prostrar, e, tomado de um laço dos seus vestidos que pendia até os pés, vai levá-lo aos lábios num transporte de sentida emoção. Mas, como um raio de Franceville e de Soissons, despedaça o reposteiro e investe para os culpados, bradando cego na sua justa indignação. Traidores! Desde quando, senhor de Saint-Pierre, os amigos desta casa devassam os aposentos particulares da marquesa de Soissons para receberem de suas mãos ternas recordações de amor? Henriette afasta-se num ímpeto, como se o próprio horror a surpreendesse, soltando um grito de angústia, enquanto o divino Apolo, dolorosamente estupefato, levanta-se célere e fita o amigo qual alucinado, medindo a gravidade do instante, ao mesmo tempo que se entrecruzam na mente as advertências de seu pai, por intermédio do fenômeno mediúnico e da manifestação sob o carvalheiro do parque. Os dois homens, os dois amigos da juventude, aqueles corações que tão lealmente se haviam estimado, contemplam-se por um momento, e nesse olhar perscrutador, tão rápido quanto eloquente, ambos compreendem a dor inenarrável que um e outro experimentam pelo lamentável acontecimento. Porém, apavorado com a culminância da cena que havia preparado graças às facilidades encontradas na displicência dos comparsas, o fantasma do jovem florentino, covarde como todos os da sua grei e fiel às atitudes costumeiras dos obsessores da sua espécie, foge desabaladamente, entregando os protagonistas a si mesmos, a fim de que se houvessem com as próprias inconsequências. Desce as escadarias em correria alucinada e vai ocultar-se entre os tufos de folhagens do parque. Todavia, outro fantasma permanecerá no gabinete de leitura da senhora de Soissons. O velho marquês de Saint-Pierre, que desolado deseja amparar o filho até o final,
com ele sofrendo as fragorosas consequências das suas constantes leviandades. Com efeito, Gaston readquire rapidamente o domínio sobre si mesmo e, seguro do que deve fazer, exclama com veemência, traindo, porém, a consternação profunda: Georges, meu amigo, meu irmão, não condenes antes de me ouvir. Preciso falar-te serenamente. Devo-te explicações. Dar-te-ei imediatamente. Georges, porém, interrompe-o, desorientado e sofredor diante do que supõe a traição daqueles a quem tanto estremecia. Nem uma palavra mais, Gaston d'Arberville. Para a hediondez do teu crime não haverá justificação possível. Tu, o libertino de sempre, que acolhi minha casa para que a maculasse com a tua peçonha. Oh não, senhor Marquês, por quem sois, não nos acuseis de faltas que não pensamos em cometer, interveio Henriette Flavier no auge da excitação. E Gaston, em tom opresso, sem reparar no insulto: Enganas-te, Georges, ouve-me primeiro e, acima de tudo, não condenes tua esposa, que está inocente. Mas de Soissons não os ouvia, aturdido e alucinado, ou as palavras do antigo condiscípulo teriam o inconveniente de exasperá-lo, porventura ainda mais, porque, arremessando sobre a mesa uma das pistolas que trazia, empunhou a outra, enquanto vociferava, vibrante, decisivo: Desgraçado e covarde, que ousas invocar o nome de amigo quando não passas de um traidor e o mais indigno fidalgo da França, Gaston d'Arberville. Eu poderia esmagar-te aqui como a um verme, desprezível que és, mas possuo honra bastante para me aviltar com um assassino. Aí tens esta arma, toma-a, empunha-a, porque uma luta de morte se ferirá esta noite, para que o sol, ao raiar, contemple o cadáver de um de nós dois. Henriette Flavier avançou desesperada, tentando conter o marido. Este, porém, nem mesmo a dignou ouvi-la. Seu terrível silêncio foi a eloquente expressão do seu desprezo. Em seu conceito, superexcitado por múltiplos fatores, deixara de existir a senhora de Soissons para prevalecer tão só a adúltera e imprudente. Aquelas frases chocantes do amigo, no entanto, o moço normando não se alterou. Singular serenidade substituíra a surpresa do primeiro momento, protegendo-o contra impulsos desastrosos. Persistia em sua mente a lembrança de seu pai advertindo-o sob o carvalheiro, o que seria como a vigilância paterna a desdobrar-se do invisível piedosamente. Escuso-me, não me baterei contigo. És covarde? Sabes que não o sou. Prova-me tomando a arma e dando-me as satisfações que exijo para este momento. Dar-te-ei de boa mente, mas não pelas armas. Não o faria ainda que as fórmulas usuais exigissem em regra. Acalma-te, Georges, e concorda em ouvir-me. És vil, Marquês d'Arberville. Ninguém, como tu, me conhece tão bem e sabe que não sou vil. Acima de tudo, sou teu amigo, ainda que o não possas crer. Georges de Soissons esbofeteou-o em pleno rosto, enquanto Henriette, aterrada, fez um gesto para chamar por socorro, tentando utilizar o pingente da campainha colocado ao lado da estufa, no que foi interceptada pelo marido. Podes matar-me, mata-me se o quiseres, foi a resposta do antigo discípulo do professor Rivaio. Então, o infeliz fidalgo de Soissons, 100 vezes despeitado e humilhado, completamente aprisionado por alucinações que valiam o preço dos complexos
arrastados de anterior etapa planetária, muito apesar das nobres qualidades de que se revestia o seu caráter, perdeu o domínio de si mesmo, deixando-se resvalar para um nível primitivo, e investiu para o antigo companheiro de juventude com a arma na mão. Morre então, miserável, como o mais abjeto dos traidores que és, já que não possuis honra bastante para te concederes a morte de um fidalgo. Um tiro partiu. Gaston recuou ileso, porém, percebendo que o amigo se dispunha a atirar novamente, no impulso imprevisto, a ele se atira, tentando desarmá-lo, desejoso de afastar o perigo que sentia pesar pelo ambiente. No entanto, Henriette grita por socorro, mas retrocede temerosa, pensando no escândalo que estrugiria frente aos ilustres hóspedes. Ninguém a ouvira. Aliás, as atenções voltadas para os andares em que vibram as festividades mantêm em solidão aquelas dependências que nem mesmo a criadagem guarda, pois Francine ainda não foi chamada pela senhora. Não obstante, desesperado, Gaston adverte em luta com o agressor. Por quem és, Georges? Volta a ti. Narrar-te-ei os fatos com a expressão da verdade. Tu te enganas, não és atraiçoado. Henriette é digna de ti. De Soissons, porém, prosseguia, recalcitrando na luta a fim de se desvencilhar. Dava arrancos violentos, rugindo de vergonha e de cólera, sempre com uma arma empunhada. Gaston era possante. Se o quisesse, com pequeno esforço, tolheria o agressor, vencendo-o em luta brutal. Mas o pobre marquês não desejava magoar demasiadamente o amigo. Seu intento era desarmá-lo, evitando corresse o sangue estúpida e inutilmente. A luta que o antigo anjo de Lacordaire assistia estarrecida e interdita foi breve e violenta, não lhe ensejando lucidez bastante para insistir nos brados de socorro. A agilidade e destreza de Saint-Pierre, porém, conseguiram arrancar das mãos crispadas do fidalgo diplomata a arma que o deveria matar, arremessando-a rápida sobre o mármore da estufa, sem reparar que tem os cabelos revoltos à seda do peitilho rompida, em completo desalinho à elegantíssima indumentária. Enlouqueceste, desgraçado, ou te embriagaste pela primeira vez? Bradou aturdido e impressionado. Que queres então fazer? Mas não pudera concluir a frase. Qual lampejo de um bólide de Franceville, se vendo desarmado, alcança a pistola que atirara à mesa momentos antes, desafiando o rival e vai empunhá-la contra ele. Este, porém, pressentindo-lhe o golpe, agarra-o novamente com o mesmo propósito anterior. Uma poltrona está disposta no próprio local em que se encontra. Gaston abraça-se ao amigo pelas costas, prendendo-lhe os braços com força, enquanto suplica, com voz rouca pela angustiosa emoção que o oprime, que abandone a arma. De Franceville agita-se furiosamente. Cambaleiam ambos. A poltrona estorva-os, fazendo-os perder o equilíbrio, e vão ambos pesadamente ao chão sobre ela, enquanto um tiro ressoa e um grito de agonia e desespero segue a detonação. Georges de Soissons, mortalmente ferido pela própria arma que detonara na queda, está banhado em sangue. E tão desastrada foi a queda que não só o ferira com a arma, batendo rijamente de encontro à quina do pedestal de mármore da estufa, sua fronte fendeu-se num profundo talho sobre o supercílio, de onde igualmente jorra aquele generoso sangue. Seus gemidos são rápidos, convulsivos. Como louca, a marquesa corre bradando desesperadamente por socorro, completamente fora de si, e o infeliz Gaston d'Arberville, sem realmente compreender o que está se passando em torno,
levanta o amigo nos braços, fala-lhe afetuosamente, aflito, desesperado, já com os olhos rescaldados por 2 lágrimas ardentes como lavas. Sacode-o, chama-o, suplica que o atenda, não reparando que o sangue do terno amigo da sua juventude tinge-lhe as mãos, as vestes, como responsabilizando-o pela hedionda tragédia. Meu Deus, salvai-o. Não, ele não pode morrer, não deve morrer, não posso deixá-lo morrer. Ó Deus, feriu-se com a própria arma. Jorges, por quem és? Fala-me, responde-me, meu bom amigo, meu irmão. O ferido, no entanto, não recuperava os sentidos. Os gritos alucinantes de sua esposa, que se diria ter perdido a razão, acudiram os criados e em poucos instantes a notícia espantosa e inverossímil chegou ao salão de danças e os aposentos da marquesa foram invadidos pelos hóspedes. A estupefação que a todos causou o terrível espetáculo tocou as raias do horror. De Soissons, moribundo, banhado em sangue, com um ferimento à altura do ventre e a fronte fendida em largo talho, era amparado pelo senhor de Saint-Pierre, que o levantava a meio corpo, sustentando-o nos braços, enquanto ele próprio, com as vestes em desalinho e também manchadas de sangue, se lhes aparecia como a dramática encarnação do próprio estupor. A confusão generalizou-se. Ninguém atinava com o que se deveria fazer. Não obstante, graças à iniciativa dos serviçais, o pobre diplomata foi conduzido para o leito da esposa que ficava próximo. Um portador partiu apressado a fim de buscar um facultativo. Mas o estado do ferido era de certo alarmante, pois não recuperava os sentidos apesar dos esforços dos circunstantes, e seus gemidos eram cada vez mais roucos e espaçados. Entre mentes, Gaston e Henriette não se achavam em condições de prestar esclarecimentos, tal o estado traumático em que se encontravam ambos. Esta adoecera subitamente acometida de violentos acessos nervosos, ao passo que o outro, atingido por impressionante depressão, abismado no horror do drama a que involuntariamente dera causa, preocupava-se tão somente com o estado do amigo de cuja cabeceira não concordava em se afastar. Quando no horizonte, engalanado de reflexos redivivos, cintilavam as primeiras fulgurações da aurora, esmaecendo as brumas outonais, o portador enviado tornou ao castelo acompanhado do prestimoso intérprete da ciência. Sem tardança entrou este a socorrer o ferido, que se extinguia lentamente. Tudo em vão. O ferimento do ventre era mortal, o da fronte gravíssimo. O projétil rompera os tecidos fibrosos do ventre, estraçalhara o peritônio e intestino e se alojara no fígado. Nada, portanto, seria possível tentar. E quando finalmente surgiu o disco solar no azul imenso e puro do céu, reverberando seus fulgores imortais sobre as frondes dos velhos bosques de carvalhos, iluminou também o corpo inerme e frio do generoso marquês de Franceville de Soissons. Fim da segunda parte.